O programa Isto é Só o Começo está no ar. Eu vou ter o privilégio de compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com você. E olha, tem uma revolução que está acontecendo em todo o Brasil e no mundo. Chama-se Giflame. É uma revolução entre os jovens. Fique ligado. Olá, seja bem-vindo ao programa Isto é Só o Começo. E você que já nos acompanha toda semana sabe que somos da Igreja da Paz e que nossa meta é abençoar a sua vida. Mas antes tem uma palavra poderosa da série Espírito Santo com o pastor Abe Uber. Você guarda os mandamentos dele, você procura ter um coração quebrantado. Não estou dizendo que você é perfeito, que você faz tudo certinho, mas você tem um coração quebrantado, que procura obedecer a Deus, tá certo? E aí que ele fala, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Por favor, diga em voz alta, outro Consolador. A fim de que esteja para sempre convosco. Essa palavra outro aqui no grego é a palavra allos. No grego tem duas palavras que podem ser traduzidas outro. Uma é allos e outra é héteros. Héteros quer dizer um outro de um outro tipo, mas não é esse que é usado aqui. É usado allos, quer dizer um outro do mesmo tipo. Deixa eu explicar. Se eu falasse aqui para você, eu te dei uma banana, aí eu falo assim, você quer uma outra fruta? Aí eu te daria uma laranja. Mas se eu falasse assim, eu te dei uma banana, eu falo, se você quer outra, eu te dou outra banana. Essa segunda outra aí, que é do mesmo tipo, é a palavra allos, é a palavra que foi usada aqui. Jesus, em outras palavras, está dizendo, olha, você me segue de todo o coração, você me ama e me obedece, e eu rogarei ao Pai, e eu vou pedir, eu vou para o céu, mas eu vou pedir para Ele te dar um outro companheiro, um outro consolador. Essa palavra consolador é a palavra paracletos no grego, quer dizer, aquele que vem ao lado para encorajar, para ser seu melhor amigo. Eu vou rogar ao Pai, Ele vai te dar um outro paracletos, um outro consolador, mas um outro consolador que é do mesmo jeito que eu sou, do mesmo jeito que eu sou. É assim que vai ser esse outro Consolador, porque ele usa a palavra allos, um outro do mesmo jeito que eu sou. Agora, em João 16, versículo 7, ele diz o seguinte, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Em outras palavras, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Paracletos, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Agora, eu quero que você note esse versículo 7 aí. Está aí aparecendo na tela, né? Isso mesmo. Olha só como Jesus diz. Olha o que ele diz. Mas eu vos digo a verdade. Mas por que Jesus disse isso? Eu vos digo a verdade. Jesus já mentiu alguma vez? É óbvio que não. Esses discípulos estavam caminhando com Jesus já há 3 anos e meio. 3 anos e meio, irmãos, quando Jesus falou isso. Eles sabiam que Jesus nunca tinha mentido nenhuma vez. Que Jesus não podia mentir. Eles haviam visto tudo que Jesus falava, acontecia. Ele até falou para a figueira, né, que ela ia secar, e ela secou pela raiz. Ele falava para a tempestade se acalmar, a tempestade se acalmava. Ele falava, nós vamos para o outro lado, eles iam para o outro lado. Tudo que Jesus falava, acontecia, cumpria. Ele nunca mentiu. Por que ele inicia essa conversa dizendo, mas eu vos digo a verdade? Sabe por quê?
porque é uma verdade tão profunda, tão explosiva, tão revolucionária, tão gloriosa, tão infinitamente maravilhosa, que ele fala: olha, eu sei que é difícil vocês poderem acreditar nisso, eu sei que é difícil vocês poderem entender a profundidade disso, mas eu quero que vocês saibam que isso é a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder estar aqui. Você sabia? Muitas pessoas pensam assim: ah, se eu pudesse estar com Jesus, caminhando com Jesus. Irmãos, você tem algo muito superior ainda do que isso, do que Jesus fisicamente junto aí. É isso que o próprio Jesus disse. Por quê? Por que é melhor para nós o Espírito Santo do que Jesus? Jesus supria tudo, curava todos os enfermos que vinham a ele. Você não vê nenhuma pessoa doente que chegou a Jesus e foi negado a cura. Ele trazia provisão em abundância, ele repartia a palavra de Deus. Qualquer pergunta que você tinha, você podia fazer pergunta para Jesus, porque ele era o próprio Deus encarnado, o próprio Deus vestindo carne humana. Como que podia ser melhor a presença do Espírito Santo do que o próprio Jesus estar com a gente? Eu vou te explicar por quê. Porque se você queria conversar com Jesus, se ele estivesse aqui hoje, ou naquela época, e você estivesse vivo naquela época, quando você ia conversar com Jesus, lá estava o Pedro. E o Pedro tinha um aluguel. E o Pedro estava falando com Jesus, e você querendo conversar, e lá está o Pedro conversando. Aí Pedro finalmente termina, você entra para conversar com Jesus, aí vem o João, tudo meloso, abraçando Jesus. Oh Jesus, eu te amo tanto. E colocando a cabeça no peito de Jesus. Aí quando você pensa que o João ia te dar uma brecha, aí vem o Tomé, cheio de dúvidas, cheio de perguntas. E perguntas complicadas. E você fala: quando que eu vou poder conversar com Jesus? E se eu estiver por perto, aí você não ia conversar com ele mesmo não, porque eu ia monopolizá-lo. Eu ia conversar toda hora com ele, eu ia me meter, e ia ser difícil. E tem mais, Jesus, por ser um corpo humano, ele tinha que dormir. A Bíblia fala que ele ficava cansado, ele tinha que dormir, tinha momentos que você ia não poder perturbá-lo, porque ele tinha que dormir, tinha que comer. E tem mais, se você está em Jerusalém, e ele está na Galileia, você teria que viajar. Pior, se ele está lá em Jerusalém, e você está aqui em Fortaleza, e aí? E se você não tiver condições de comprar uma passagem de avião de primeira classe, ou nem de segunda, ou nem de terceira classe, nem de bagagem no navio, você não ia ter. Você fala: não, como que a gente ia fazer? Imagina a fila de milhões de pessoas esperando para tentar falar com ele. Não é verdade? Então, meu irmão, é infinitamente melhor para nós que o Espírito Santo está aqui. Sabe por quê? Porque ele pode estar íntimo, profundamente íntimo, com cada um de nós, 24 horas por dia. E ele não dorme, ele está toda hora pronto para ser seu melhor amigo, seu melhor amigo. E olha, 2 horas da manhã, você de repente clama com angústia, ele não está dormindo, ele está aí ao seu lado, pronto para falar segredos para você, compartilhar, te confortar. Imagina, que coisa linda, que privilégio que nós temos, gente. Minha vida, eu estou lhe dizendo, eu já sabia dessas verdades, mas eu já pedi tanto perdão a Deus, ainda bem que não há condenação, porque eu vejo que é uma área inexplorada, uma área gloriosa, uma área que eu não estava realmente usufruindo, nem desfrutando como eu deveria. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa gloriosa. E Jesus fala assim: é melhor que eu vá, porque tem outro que vem, que é igual a mim. E ele não dorme, ele não dorme. E ele está em Fortaleza, mas também está em Crateús, ele também está em Vai Quem Quer, ele está lá no Ribeirinho, ele está lá em Paris, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Já pensou que coisa fantástica? Agora,
Imagine, irmãos, preste atenção que eu vou dizer aqui. Imagine alguém, na época de Jesus, quando Jesus estava em pessoa física, caminhando com Jesus no mar da Galileia. E só você e Jesus caminhando. Agora imagine essa pessoa nunca fazendo uma pergunta para Jesus, nem conversando com Jesus, simplesmente ignorando a presença dele. Você fala assim, isso é ridículo, isso é horrível, isso não pode acontecer. É igualmente ridículo quando eu e você simplesmente ignoramos e não conversamos com o Espírito Santo. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É muito forte isso, é muito forte isso. Eu quero mostrar algumas coisas, não vou mostrar todas hoje. Nós vamos continuar essa mensagem domingo que vem, aleluia. Mas eu quero mostrar algumas coisas que impedem uma intimidade constante com o Espírito Santo. Algumas coisas que impedem uma intimidade constante com o Espírito Santo. Primeira coisa, eu já compartilhei aqui com vocês sobre as duas experiências, né? Quando alguém não recebeu as duas experiências com o Espírito Santo, isso é só em termos de recordação. Lembra as duas experiências com o Espírito Santo? Primeiro, o novo nascimento, entregar a vida a Jesus. Ninguém vai poder experimentar profunda, verdadeira e constante intimidade com o Espírito Santo se não entregou a vida a Jesus ainda, se não nasceu de novo ainda. Essa é a primeira qualificação. Segunda qualificação é o batismo com o Espírito Santo, que por sinal, eu estou ainda com uma inveja santa de vocês, né? Porque onde eu estava? Eu ainda estava voltando de Curitiba. Como que foi isso? De Belo Horizonte, no Vigilhão, né? O Vigilhão foi, é isso mesmo. Eu estava voltando de Belo Horizonte, aliás, só cheguei aqui no domingo, é verdade. Aquele Vigilhão, minha esposa esteve aqui. O pastor Ivanildo que dirigiu, porque o pastor Sandro também não estava aqui, né? A minha esposa falou que deu tanta gente naquele Vigilhão, muita gente. E ela falou que a presença de Deus foi tão forte, que a glória de Deus desceu aqui. Minha esposa disse, pastor Sandro, que foi um ambiente tão gostoso que ela lembrou daquelas vigílias que a gente fazia lá em Santarém. Que as pessoas, cada um no seu canto, clamando, chorando, praticando a intimidade com o Espírito Santo. Eu vou te falar, se tem uma coisa que eu gosto são os vigilhões. Eu quero até olhar na minha agenda para garantir ano que vem, de proteger o vigilhão. Não quero aceitar convite. Eu preciso estar aqui. Irmãos, eu já falei para uns amigos meus que sobem o monte, me avisa quando você for subir o monte, eu quero subir com você, aleluia. Eu gosto de subir o monte, eu gosto de orar, eu gosto de buscar a Deus. Não tem nada mais gostoso do que estar na presença manifesta de Deus. Que coisa maravilhosa, que delícia, que coisa gloriosa. Segunda coisa que impede uma intimidade constante com o Espírito Santo: a tolerância ao pecado. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe, queridos, muitas vezes a pessoa não consegue ter intimidade com o Espírito Santo, sabe por quê? Porque ela está tolerando o pecado na sua vida. Ela sabe que é pecado e ela continua não fazendo nada acerca disso. Eu não estou falando daquela pessoa que está lutando, que está pedindo perdão a Deus, que cai, mas levanta e fica buscando. Aí o Espírito Santo vai estar com toda a força para te ajudar. Aí você pode contar com a ajuda dele. Aliás, você deve contar com a ajuda dele. Porque é o Espírito que faz morrer a carne. É o Espírito. Aí que você tem que estar pedindo a ajuda do Espírito Santo toda hora. Espírito Santo, me ajuda a vencer isso. Agora, eu não estou falando desse tipo de pessoa que não está conseguindo vencer, mas está querendo vencer. Aí é diferente. Aí você pode pedir ajuda do Espírito Santo, pode cultivar profunda intimidade com ele. Eu estou falando de outro tipo de pessoa que é cristão, ele já entregou a vida a Jesus e sabe que uma coisa é pecado,
mas fica tolerando aquele pecado na sua vida. Meu irmão, aí você entristece o Espírito Santo. Aí não adianta você pedir ajuda dele, se você não quiser realmente andar em vitória. Se você não quiser, não. Aí você está brincando com ele. A Bíblia fala que você corre risco sério, até de naufragar na fé, porque você está rejeitando a boa consciência. É muito grave isso. E isso entristece o Espírito. Isso impede uma intimidade constante com o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse contexto, onde está escrito esse texto aí de Efésios, capítulo 4, versículo 30, que ele fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive. É horrível. Nunca quero ter de novo. Mas eu já tive momentos em que eu senti o Espírito Santo ficar triste dentro de mim. Eu senti que ele ficou triste. Por exemplo, nesse contexto desse versículo aí, Efésios 4:30, nesse contexto, sabe que se você ler o contexto, um dos versículos bem perto desse versículo, ele fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente palavras que edificam, que transmitem graça aos que ouvem. Escuta bem, eu já tive momentos que eu estava com irmãos, talvez até com pastores, e contando piadas, e não eram piadas horrivelmente sujas, pornográficas, nada disso, nada disso. Graças a Deus que isso aí a gente nunca faz, pela graça de Deus. Mas já contando piadas um pouco estranhas, e eu senti o Espírito Santo ficar triste. Eu já tive em momentos, um grupo de irmãos, que alguém solta uma palavra um pouco negativa sobre uma outra pessoa, talvez uma pessoa problemática. Eu senti o Espírito Santo ficar triste dentro de mim. Sabe por quê? Porque nós temos que vigiar, irmãos. Nós temos que vigiar. A Bíblia, é nesse contexto que ele fala, não entristeça o Espírito Santo. Ele fala, não saia da sua boca nenhuma palavra, a não ser palavras que edificam, que abençoam as pessoas. Não fala besteira, não fala mal dos outros, pelo amor de Deus. Isso vai impedir sua intimidade com o Espírito Santo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Uma vez que você começa a cultivar profunda intimidade com o Espírito Santo, você começa a ter pavor dessas coisas. Você começa a querer distância dessas coisas que vão atrapalhar a sua comunhão com o Espírito Santo. É tão maravilhosa essa comunhão. Eu não faço nada. Eu faço qualquer coisa que for necessário, mas eu não quero perder essa intimidade com Ele. Eu não quero perder essa intimidade com Ele. Então, a tolerância ao pecado é uma das coisas que impede uma intimidade com o Espírito Santo. Outra coisa que impede a intimidade com o Espírito Santo é a falta de reverência. Às vezes não é nenhum pecado claramente em si, mas é uma falta de reverência. Falta de reverência. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,19. Vamos só no versículo 19. Dá? Ou não tem? Não tem problema se não tiver. Eu até vou ler todo o texto então aqui. Olha só o que diz. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Eu vou voltar para esse texto, mas vamos só ver aí, ó. Olha, não apaguem o Espírito. Você sabe que o Espírito Santo pode ser apagado por falta de reverência? Irmãos, eu já vi claramente isso às vezes acontecer. Às vezes a gente está pregando e o Espírito Santo está pairando. Está pairando. Aí alguém, na maior falta de reverência, fica em pé, vira as costas para a pregação, vai descer no corredor, talvez para beber água, e ainda para e conversa com as pessoas. Dá um abraço a alguém. A falta de reverência, ele apaga o Espírito. O Espírito Santo é considerado como um pombo na Bíblia. Você já viu como é um pombo? Ele é muito arredio. Qualquer coisinha ele sai voando. Você tem que ir com calma. Você tem que ir com carinho para atrair o pombo. Para atrair o pombo. E tem gente
que não tem a menor ideia que nós estamos falando de coisas espirituais profundíssimas, preciosas, e apagam o espírito. Jogam um balde de água fria naquele fogo que estava começando a se aquecer. É muito sério isso. É muito sério, queridos. Por isso que quando a gente vem nesse ambiente de adorar a Deus, temos que vir com reverência, com muita alegria. Deus não está aqui para condenar, mas sem avacalhação, sem a irreverência. Temos que ter um espírito de paixão, de amor, de cultivar a intimidade, de atrair o pombo do Espírito Santo, a presença dele para nós. Pastor Eibe, quais são alguns segredos de manter esse espírito, essa atmosfera de reverência, para não apagar o espírito? Vamos ler o contexto onde está escrito esse versículo, não apagueis o espírito. Vamos começar de novo com o versículo 16. Olha o que ele diz. Primeira coisa que ele fala no versículo 16: alegrem-se sempre. Em outras palavras, mesmo as circunstâncias arrebentando por aí, você vai falar: não, eu me alegro no Senhor, porque a minha alegria não depende das circunstâncias, minha alegria não depende das minhas emoções, minha alegria depende da minha comunhão com o Espírito Santo. Então eu vou me alegrar pela fé, aleluia. Você quer uma coisa para atrair o Espírito Santo, para estar com você rapidinho? É no meio da pior tribulação, você fala: Senhor, minha confiança está no Senhor, eu recuso preocupar, eu recuso a ficar deprimido, eu vou me alegrar pela fé. E às vezes as lágrimas estão escorrendo, mas você está se alegrando pela fé. Meu irmão, você atrai o Espírito Santo, o pombo vem rápido. Eu estou lhe dizendo, você quer atrair a presença do Espírito, se alegra sempre no Senhor e na alegria infinita dEle. Sabe? Quer apagar o Espírito? Desobedece isso. Fica tudo chateado, fica tudo... Um pombinho, ó, voa, vai embora. O Espírito Santo não fica por perto, não. Você está entendendo o que eu estou falando? O que mais? Orem continuamente. Aquela pessoa está todo momento alegre e orando: oh Senhor, te amo, eu te adoro, independentemente das circunstâncias, eu sei que tudo vai cooperar para o meu bem, aleluia. Meu Deus, você atrai a unção, você atrai a presença de Deus de uma forma gloriosa, eu vou te falar uma coisa, é tão óbvio que Deus é real, porque às vezes você sente fisicamente a presença dele. Não é por isso que eu creio nele por causa de verdades claras, objetivas, baseado em fatos que eu sei muito bem. Mas meu irmão, uma vez isso resolvido no meu coração e eu mergulhando na presença de Deus, minha vida muda, tudo muda, tudo muda. Que mais? Deem graças em todas as circunstâncias. Olha só, ele não fala deem graças por todas as circunstâncias, porque algumas circunstâncias pode ser até o maligno que jogou, mas você fala assim: obrigado, Senhor, porque em toda a circunstância, Senhor, obrigado, porque mesmo que eu sei que foi o maligno que jogou essa doença tão horrível, hoje você vai saber mais sobre esse grande movimento que está impactando o Brasil e já começou a impactar o mundo também, o movimento DiFlame. Desde que Deus nos deu a direção para iniciarmos o projeto DiFlame em 2009, sabíamos que Ele queria realizar algo grande, algo exagerado, algo louco e extravagante que marcasse a nossa geração e as vindouras para sempre. Na história do Brasil, nunca existiu tantos jovens e adolescentes como na geração atual. Essa é uma geração única. Seria um desperdício se a Igreja de Cristo não envolvesse esses jovens em um movimento específico que os treinasse para fazer discípulos em todo o mundo.
Seria um desperdício ter milhares de jovens lotando estádios apenas para assistir uma partida de futebol e não para um ajuntamento de adoração ao Rei dos Reis. Seria um erro assistir milhares de jovens lotando sambódromos no carnaval e não visse nesses mesmos jovens o potencial para inspirar gerações e países inteiros a viverem o sobrenatural que Jesus ensinou. Seria um erro perdermos nossos jovens para as baladas e outros ambientes que estimulam o uso das drogas, do sexo e da criminalidade, sendo que temos disponível o melhor ambiente para estar, a presença do nosso papai. É verdade, no início, não sabíamos exatamente onde Deus nos levaria. Havia sonhos, mas não tínhamos certeza de nada. A única coisa que sabíamos é que Deus, através da igreja local, queria trazer de volta milhares de jovens que não o conheciam para perto dele. Desde então, tenho visto uma paixão crescente dos jovens por Jesus e pelas suas igrejas locais. Vejo emergindo no meio dessa geração uma paixão e conscientização pelo modelo de discipulado apostólico, a forma de fazer discípulos que Jesus nos ensinou. Vejo jovens que se levantaram e que estão se levantando para serem Jesus em todos os lugares, sem medo de se arriscar por ele. Vejo jovens que, apesar de biologicamente órfãos, espiritualmente são filhos do Deus vivo e desesperados por fazer a vontade do Pai Celestial. Vejo jovens com uma identidade firme, levantando-se para impactar as nações, e vejo que todos os dias Deus acrescenta aqueles que são salvos. Vejo jovens capacitados invadindo as nações sem medo, até mesmo da morte. Vejo uma geração que foi transformada pelo poder do Espírito Santo e que está colocando o Brasil e o mundo em chamas. Vejo uma geração que marca a história da humanidade. Vejo uma geração com homens e mulheres que o mundo não é digno deles. Vejo a igreja de Atos viva nesse momento. Que momento incrível para estar vivo na Terra. Que privilégio fazer parte disso. Bem-vindo. Essa é a geração Difflin. Eu declaro sobre você, Difflin, aqui em Fortaleza. Levanta-te e resplandece, Difflin. Resplandece, porque já veio a tua luz sobre você, geração Difflin. A glória do Senhor vai nascendo sobre você, discípulo de Jesus. Mas sobre você, Difflin, o Senhor virá surgindo. E sobre você, meu jovem, minha jovem, a glória do Senhor se verá sobre você. Você vai brilhar essa luz na tua sociedade, na tua faculdade, na tua universidade. Você carrega a glória do Senhor. Então sua vida espiritual não é problema seu, é problema do mundo inteiro. Porque você viver nessa vidinha chatinha, sem poder, rebenta com todo mundo. O Senhor está levantando uma geração que não vai banalizar a autoridade nem o poder que nós carregamos. E se você se identificou e quer participar, procure uma Igreja da Paz na sua cidade e faça parte dessa geração que quer fazer a diferença se arriscando para pregar o Evangelho. Você já descobriu qual é o seu chamado?
Encontre o propósito e significado de Deus para a sua existência, descobrindo o seu chamado. Descubra seu chamado. O novo livro do pastor Abe Uber. Adquira o seu exemplar no MDA Shop. Ligue 0 operadora 11 41 11 38 28 ou pelo WhatsApp 11 9 48 63 2000 ou acesse mdashop.com.br. E nós ficamos por aqui. Até a semana que vem e que Deus abençoe a todos.